Agora eu vou ao vivo, né, com o Marcos Ivani, que também está acompanhando da parte de dentro esse julgamento histórico. Marcos Ivani está aqui comigo ao vivo. Marcos, traz detalhes pra gente, né? Desse segundo dia, a gente percebeu que a movimentação continua intensa, não tanto quanto ontem, mas atualiza pra gente como que tá aí no plenário. Bom dia pra você, Marcos. Oi, Rodrigo, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. A gente está aqui acompanhando o segundo dia, né, desse julgamento histórico, como você destacou enquanto você falava. Hoje a gente tinha previsão, né, de ouvir as testemunhas de defesa e uma de acusação, que era um delegado, que na verdade é um delegado, que deveria ter sido ouvido ontem aqui como testemunha, só que por conta do tempo ele foi deixado para hoje. Então, ao todo seriam 7 depoimentos. Só que há pouco, uma das defesas, né, do Jamil Nami, na verdade, ele desistiu de algumas das testemunhas e por isso o tempo aí encurtou em relação a estes depoimentos. Então, o que a gente tem agora foi suspenso, né, por enquanto, o julgamento para que chegue uma das testemunhas do Marcelo Rios, que estava prevista para o início da tarde, e a gente está acompanhando toda esta situação. Como você destacou, a gente ainda tem uma movimentação intensa de pessoas aqui no Tribunal do Júri, mas é uma movimentação menos intensa do que ontem, nesta segunda-feira, quando deu o início aí deste julgamento, né, de 3 acusados, do Jamil Nami Filho, também do Vladenilson Medo e também do Marcelo Rios, esses 3 que hoje estão sentados no banco dos réus novamente. Acompanhamos desde cedo aqui, quando tivemos novamente o setor da segurança, né, a Polícia Penal Federal acompanhando a chegada dos réus, tanto do Jamil Nami Filho quanto também do Marcelo Rios, que estão presos no Presídio Federal de Mossoró e que vieram aqui para Campo Grande só para este julgamento. Mais cedo, o juiz que preside aqui o Tribunal do Júri, o doutor Aloísio Pereira dos Santos, ele conversou com a nossa equipe, com toda a imprensa, na verdade, destacando aí como foi o júri ontem, né, como foi a sessão de ontem e a previsão do que deve ocorrer hoje. Acompanhe. O depoimento depende muito do que a testemunha tem a oferecer aí para a acusação e para a defesa. Então, não tem como a gente avaliar se vai ser demorado ou rápido. E, normalmente os depoimentos dos policiais, principalmente delegado de polícia, eles são longos. Então, hoje eu tenho dúvida se consegue terminar a instrução, de ouvir todas as testemunhas de acusação e defesa. São quantas hoje? Então, tenho uma testemunha de acusação e mais 6 testemunhas de defesa. Inclusive uma delas é de Mossoró, né? Está presa em Mossoró e ela vai prestar depoimento por videoconferência. Doutor, como o senhor explicou aí, né, sobre a questão da demora, já tem um panorama, deve durar mesmo até quinta-feira, como que o senhor avalia isso? Eu imagino que sim, até quinta-feira, porque encerrando a instrução, a depender de várias circunstâncias, a ideia é que os debates e a votação sejam no mesmo dia. Como a gente acompanhou aí na fala do doutor Aloísio, ele falou, né, que um dos depoimentos hoje das testemunhas de defesa seria um depoimento por videoconferência direto de Mossoró. Este depoimento seria por parte do réu Marcelo Rios e esse depoimento houve já essa desistência por parte da defesa dele. Isso porque o Orlando Oliveira, que era quem ia dar este depoimento, ele é ex-policial militar do Rio de Janeiro, inclusive preso em Mossoró, no Presídio Federal, onde ficam, né, tanto Marcelo Rios quanto o Jamil Nami Filho, mas a defesa optou então hoje não ter este depoimento, e o que foi acatado aí pelos promotores de acusação e aceito pelo juiz. Então hoje não teremos esse depoimento do Orlando, assim como outros do rol ali da defesa do Jamil Nami Filho. A gente vai seguir acompanhando, Rodrigo, daqui a pouquinho eu trago o panorama do que ocorreu agora de manhã, os depoimentos, também do depoimento de acusação do Dr. Paulo Sartori, que é do Garras, que lá em 2019 foi a delegacia aí que conduziu a força-tarefa da Operação Omertá. Volto com você. Bom, obrigado, viu, Marcos, pelas informações. Então, aí se confirma, né, o que a gente previa, que esse julgamento segue até quinta-feira, quando aí, pessoal, deve sair, né, a condenação ou a inocência aí dos réus envolvidos, tá? Envolvidos na morte do estudante Matheus, que na época tinha 19 anos. Volta para minha fala do PX,
Pessoal, volta para minha fala do PX para você ver a emoção do pai, né? A emoção do pai sabendo, né? Para quem acompanhou na íntegra, o PX, pessoal, chegou a falar o seguinte, né? Que o Jamil Nami Filho chegou a oferecer dinheiro para ele após saber que a morte, né, tinha sido por engano. Pegou e falou o seguinte, abre aspas, né? Pega esse dinheiro e suma daqui. Fecha aspas. Tudo isso foi dito ontem. Vamos ouvir mais uma vez a fala do PX, né, que abriu o nosso programa aqui no nosso Balanço Geral. Quer ver só, pé na quadrada? Até assim, próximo à Santa Casa, o meu amado filho, ele ainda respirava com dificuldades. E eu dizia para ele... Meu filho, eu estou aqui com você. Eu vou te salvar, filho. Vai chegar no... Resista, aguente. Bom, pessoal, lembrando, né, que há também uma situação em que o próprio Jamil, né, o Jamil Nami Filho, teria encarado durante o depoimento, né, da testemunha do pai do Matheus, o seu Paulo, e aí, né, percebendo o desconforto, a acusação pegou e até falou, olha, será que não é hora da gente tirar, né, Jamil Nami Filho? Eu trouxe esse detalhe aqui no Cidade Alerta. Pega pra mim as imagens de ontem do Cidade Alerta, enquanto eu tô falando aqui, da imagem da reportagem, se não me engano, é do Marcos. A reportagem do Marcos que mostra, né, enquanto o pai fala, o Paulo, né, o Paulo fala, o Jamil Nami Filho tá com um olhar tão centrado, enquanto os outros dois réus estão com a cabeça abaixada. É uma cena de arrepiar, lembrando mais uma vez, né, que durante o depoimento, para quem está chegando aqui no Cidade Alerta, coloca para mim a tela com o nome de cada um, aliás, no Balanço Geral, coloca o nome aqui de cada um, lembrando que Jamil Nami Filho, junto na época do pai, eram os cabeças, né, desse grupo de extermínio. E a cada momento que vai passando, pessoal, o desdobrar, né, desse júri da década traz aí, né, detalhes absurdos, igual que nem os delegados que prestaram depoimento falavam, né, foram interrogados ali dentro do Tribunal de Justiça, eles pegam e falam, né, que falam o seguinte, olha, depois que eles foram presos, não houve mais nenhum fuzilamento em Campo Grande. Pode colocar as imagens aqui para mim na tela, para eu mostrar aqui na tela do Balanço Geral. Olha só, para essa imagem para mim. Observem, né, enquanto o pai do Matheus fala, olha o olhar de Jamil Nami Filho para a testemunha de acusação, viu, pessoal? Olha o olhar, enquanto as outras duas pessoas, enquanto os outros dois réus, né, estão de cabeça baixa, Jamil Nami Filho tem um olhar ali, né, de encarar a testemunha, o pai do Matheus, ele que na verdade era para ser a vítima, né? Era para ele ser o fuzilamento. Eu não te escutei, Lucas, qual que é a informação? Olha, 11 horas e 8 minutos, essa fala tá pronta então? Vamos ouvir uma outra fala, um outro trecho então, pessoal, dessa situação aqui ontem, dentro do Tribunal do Júri, dentro desse júri da década. Vamos ouvir, põe na quadrada. Dia 17 de agosto, daqui a um mês, meu filho ia fazer 25 anos, já estaria formado em Direito, já estava prestando um serviço para a comunidade, porque uma das coisas que eu sempre falo com os meus filhos, nós temos uma responsabilidade social, porque até chegar à idade de uma formação, a sociedade é que trabalha para poder você estar onde você está. Se você veste uma roupa, alguém plantou aquele algodão. Se você comeu um feijão, alguém plantou. Às vezes se machucou, às vezes perdeu a vida. Então, sempre colocando, e a princípio deles também, a responsabilidade de você estudar para poder prestar um bom serviço para a comunidade. Menino trabalhador, menino honesto, menino assim, de muitas amizades. Na minha casa, ele não saía para balada, ele não saía para nada. Ele levava os amigos lá em casa.
Bom, pessoal, e lembrando, volto a destacar aqui, ó, durante a fala de quase 2 horas do PX, lá no Tribunal do Júri ontem, no Júri da Década, o olhar, né, o olhar de Amil Nome Filho perante aí a testemunha de acusação. Daqui a pouquinho eu volto ao vivo para acompanhar outros detalhes desse julgamento histórico, né, histórico, envolvendo aí integrantes de uma milícia dentro do caso Omertá, que foi deflagrado no ano de 2019. Daqui a pouco eu trago mais detalhes, não perca aqui no Balanço Geral.